Salmo 11. Davi, em diferentes períodos de sua vida, foi colocado em quase todas as situações em que um cristão, rico ou pobre, pode ser colocado. Nestas composições celestiais, ele delineia todas as obras do coração. Para nos auxiliar a lembrar desse curto, mas doce salmo, o chamaremos de Canção do Inabalável, Charles Haddon Spurgeon. Os amigos de Davi, ou aqueles que assim se declaravam, o aconselharam a fugir para os montes por algum tempo e permanecer em retiro até que o rei se mostrasse mais favorável a ele. Davi, na época, não aceita o conselho, ainda que mais tarde ele parece tê-lo seguido. Este salmo se aplica ao estabelecimento da igreja contra as calúnias do mundo e o conselho comprometedor do homem, com a confiança que deve ser colocada em Deus, o juiz maior. W. Wilson. Note o quão extraordinariamente todo o salmo corresponde à libertação de Ló ao sair de Sodoma. Este versículo, com a exortação do anjo, foge para o monte, para que não pereças. E a resposta de Ló, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Gênesis 19, do 17 ao 19. E novamente, nos céus tem o Senhor seu trono. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre e vento abrasador. Reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa. E mais uma vez os retos lhe contemplarão a face, e livrou o justo Ló, porque este justo atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro 2, do 6 ao 8. Cassiodoro, em Comentário sobre os Salmos de John Mason Neely, retirado de escritores primitivos e medievais. Disse que os combatentes no lago Transimeno ficaram tão absortos no conflito que nenhum dos lados percebeu as convulsões da natureza que sacudiram o solo. O mesmo acontece com os soldados do Cordeiro, absortos em uma causa ainda mais nobre. Eles creem e, portanto, não se apressam. Dificilmente se pode dizer que cheguem a sentir as convulsões da terra como os outros homens a sentem, porque sua esperança ávida os impulsiona à questão da vinda do Senhor. Andrew A. Bonner. Versículo 1 a 3. Esses versículos contêm um relato da tentação de não se confiar em Deus. Tentação em que Davi foi grandemente exercitado em algumas ocasiões não mencionadas. Pode ser que nos dias em que estava na corte de Saul, Davi tenha percebido o conselho de fugir, em uma época em que a sua fuga seria considerada violação do serviço ao rei ou prova de covardia. O caso de Davi era como o de Neemias, quando seus inimigos, sob o disfarce da amizade, esperavam enganá-lo, aconselhando-o a fugir para preservar sua vida. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como o pássaro para o teu monte. Quando Satanás não consegue nos derrocar pela presunção, quão astutamente ele tentará nos arruinar pela falta de confiança. Ele utilizará nossos inimigos mais queridos para enfraquecer nossa confiança e utilizará a lógica tão plausível, de modo que, a não ser que afirmemos de uma vez por todas a nossa imutável confiança em Jeová,
Ele nos transformará em tímidos pássaros que voam às montanhas sempre que o perigo se apresenta. Charles Haddon Spurgeon. Podemos observar que Davi se agrada muito da metáfora em que se compara frequentemente a pássaros de vários tipos. Primeiro a uma águia, Salmo 103, 5. A tua mocidade se renova como a águia, às vezes a uma coruja, Salmo 102, 6. Sou como a coruja das ruínas. Às vezes há um pelicano no mesmo versículo. Sou como um pelicano no deserto. Às vezes há um passarinho, Salmo 102, 7. Não durmo e sou como o passarinho. Algumas vezes há uma perdiz, como quem persegue uma perdiz nos montes. Alguns dirão, como é possível que pássaros de plumas tão diferentes poderiam voar todos e convergirem no caráter de Davi? A estes respondemos que dois homens não podem diferir mais um do outro do que o mesmo servo de Deus de si mesmo, em vários momentos diferentes. Essas suas palavras, como dizeis, pois, à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte, causam um certo furor, ao menos aversão ao conselho. A resposta é dada. Davi não estava ofendido com o conselho, mas com o modo da proposição. Seus inimigos agiram ironicamente, com chacota e zombaria, como se a fuga de Davi não tivesse propósito e como se ele dificilmente pudesse encontrar a segurança que buscava. Assim, quando os sumos sacerdotes zombavam de nosso Senhor, em Mateus 27, 43. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Cristo não deixou de confiar nem minimamente em Deus diante do desprezo sarcástico e do escárnio que a iniquidade desses homens oferecia com satisfação a ele. Não sendo assim, caso as zombarias dos homens nos levassem a subestimar o bom conselho, poderíamos nos tornar, nesta era, zombadores de nosso Deus. E Cristo das Escrituras e do céu. O apóstolo Judas, no versículo 18, previu que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. Thomas Fuller. É tão grande ofensa criar um novo Deus, como é negar o verdadeiro Deus. A quem tenho eu no céu senão a ti? Salmo 73. Entre estes milhares de anjos e santos, quem é Miguel ou Gabriel? Quem é Moisés ou Samuel? Quem é Pedro? Quem é Paulo? E na terra não há quem eu desejo além de ti. John King. Em tentações de terror e angústias interiores, não é conveniente polemizar a questão com Satanás. Richard Gilpin. A sombra não refresca a não ser que estejamos sob ela. Que bem há em termos sombra, ainda que de uma grandiosa rocha, quando nos sentamos ao sol aberto, ou termos grandes poderes em nosso favor, quando dele escapamos com ousadas invertidas, lançando-nos na boca da tentação. As quedas dos santos ocorrem quando fugiram de suas trincheiras e fortalezas, pois como coelhos são um povo fraco em si mesmo, e sua força está na rocha, da onipotência de Deus, que é sua habitação. William Gurnall. Versículo 2. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda. O arco se curva, a flecha se encaixa na corda. Fuja, fuja, pássaro indefeso. Tua segurança é voar. Corra, pois teus inimigos lançarão suas flechas em teu coração. Apressa-te, apressa-te, pois em breve serás destruído. Davi parece ter sentido a força do conselho, pois foi ao encontro de sua alma, contudo. Ainda assim ele não cederia, mas escolheria ousar com o perigo em vez de manifestar falta de confiança no Senhor, seu Deus. Charles Haddon Spurgeon.
Assim foram as tramas dos sumos sacerdotes e fariseus, para que, sutilmente, prendessem Jesus e o matassem. Eles curvaram seus arcos quando contrataram Judas Iscariotes para trair o mestre. Aprontaram as flechas da aljava quando buscaram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Mateus 26, 59. Michael Aigun, em comentário de J. M. Neal. Versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É possível que os alicerces da religião sejam destruídos. É possível que eles sejam destruídos? Pode Deus dormir por tanto tempo, uma letargia tão longa, como que a permitir pacientemente esta ruína? Olhando ele e não enxergando esses fundamentos destruídos, onde está então a sua onisciência? Vendo e não podendo evitar, onde está então a sua onipotência? Vendo e não pode evitar e ser evidentemente não evita, onde está então a sua bondade e misericórdia? Respondemos negativamente. É impossível que os fundamentos da religião sejam total e completamente destruídos, seja em relação à igreja em geral ou em referência a todo membro verdadeiro e ativo que a ela pertence. Pois a razão é que temos uma promessa patente de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Thomas Fuller. Se é a única palavra de consolo que se poderia acrescentar ao texto, de modo que o que é declarado não seja positivo, mas uma suposição. Bem, é bom conhecer a pior das possibilidades para que possamos providenciar o necessário e, portanto, contemplemos essa triste possibilidade não como duvidosa, mas como consumada, não como algo a se temer, mas como experimentado, não como suspeita, mas a acontecer de fato neste momento. Thomas Fuller. Primeiro, uma triste possibilidade presumida, destruídos os fundamentos. Segundo, uma triste pergunta proposta, o que poderá fazer o justo? Terceiro, uma triste resposta inferida, que nada se pode fazer para restabelecer a fundação destruída. Thomas Fuller. Sua resposta à pergunta, o que poderá fazer o justo, será uma nova pergunta. O que poderá fazer o justo? O que não poderá fazer o justo? Quando a oração atrai Deus para o nosso lado e quando a fé garante o cumprimento da promessa, que fundamento haverá para a fuga, ainda que sejam cruéis e poderosos os nossos inimigos? Charles Haddon Spurgeon. O que poderá fazer o justo? O poderá do justo é limitado, confinado ao governo da palavra de Deus. Ele nada pode fazer além do que pode fazer licitamente, 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Os homens perversos podem fazer qualquer coisa. Sua consciência, que é tão ampla a ponto de deixar de existir, os levará a agir de toda forma ilícita, apunhalar, envenenar, massacrar. De qualquer forma, a qualquer momento, em qualquer lugar, contra quem quer que esteja entre eles e a realização de seus desejos. Com os justos é diferente. Para eles há uma regra segundo a qual devem andar, regra essa que não poderão, não deverão e não ousarão infringir. Se, portanto, a um justo fosse assegurado que pela violação de um dos seus mandamentos de Deus, ele pudesse restaurar a religião deteriorada e restabelecer seu status quo prioris, suas mãos, cabeça e coração estariam amarrados. Ele nada poderia fazer, porque sua condenação é justamente dizer, Romanos 3:8, pratiquemos males para que venham bens. Thomas Fuller. Os momentos de pecado sempre foram os momentos de oração dos santos. Sim, isso eles poderiam e deveriam fazer. Orar e jejuar. Há ainda um Deus no céu a ser buscado quando a libertação de uma pessoa está além da diretriz e do poder humano.
William Gurnall. Versículo 4. O Senhor está no seu templo santo, santo templo. Os céus estão acima de nossas cabeças, em todas as regiões da terra, e também o Senhor está sempre próximo de nós, em todos os nossos estados e condições. Esta é uma razão muito forte para não adotarmos a vil sugestão da falta de confiança. O único que entrega o seu precioso sangue em nosso favor no templo do alto. E ali há aquele assentado no trono que jamais se ensurdece à intercessão de seu Filho. Por que então deveríamos temer? Que tramas podem os homens elaborar, as quais Jesus não descobrirá? Nos céus tem o Senhor seu trono. Se confiamos no Rei dos Reis, não seria isso suficiente? Não pode Ele nos libertar sem que nos retiremos covardemente? Sim, bendito seja o Senhor nosso Deus. Podemos saudá-lo como Jeová Nissi. Em seu nome levantamos nossas bandeiras e, em vez de fugir, nós, mais uma vez, levantamos o grito de guerra. Charles Haddon Spurgeon. Os seus olhos estão atentos. Deus investiga não como o homem investiga, questionando aquilo que antes lhe era oculto. Seu investigar é nada mais do que seu olhar. Ele contempla o coração, ele contempla os reinos. São os próprios olhos de Deus que investigam. Richard Alane. Em Apocalipse 1,14, onde Cristo é descrito, diz-se que seus olhos são como chama de fogo. Você sabe que a propriedade do fogo é sondar e provar aquilo a que ele é exposto e separar as impurezas do metal puro. Então, os olhos de Deus são como fogo, para testar e examinar as ações dos homens. Ele é o Deus que pode olhar através de todas as folhas de figueira, da confissão exterior, e discernir a nudez de suas obrigações por meio delas. Ezequiel Hopkins. Seja Deus o seu conselheiro. O céu supervisiona o inferno. Deus, em qualquer momento, pode dizer: quais tramas estão sendo elaboradas contra você? William Gurnall. As pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele inspeciona minuciosamente suas ações, palavras e pensamentos. Assim como os homens que, quando inspecionam intencional e minuciosamente algum objeto ínfimo, quase fecham por completo as pálpebras para excluir qualquer outro objeto. Da mesma forma, o Senhor inspecionará todos os homens por completo. Deus vê todas as pessoas tão preciosa e perfeitamente como se não houvesse nenhuma outra criatura no universo. Charles Haddon Spurgeon. Esta frase é uma metáfora emprestada dos homens, que contraem as pálpebras quando contemplam algo com sabedoria e acuradamente. Não é um olhar transitório e descuidado. Stephen Charnock. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens, como um juiz testa uma pessoa culpada com seus olhos e lê as características de sua perversidade impressas em seu rosto. Nessa tão grande libertação do cárcere descrita em Apocalipse 6,16. Todos os prisioneiros clamam para serem escondidos da face daquele que se assenta no trono. A perversidade resiste ficar sobre a observação de qualquer olho, menos ainda dos olhos da justiça. É muito difícil não demonstrar na face a culpa do coração, e é igualmente difícil saber que alguém mais a vê. Joseph Carrier. Versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo. Ele não os odeia, apenas os coloca à prova. Charles Haddon Spurgeon. Com exceção de nossos pecados, não há nada em quantidade maior em todo o mundo do que as dificuldades que são fruto do pecado. Como os severos mensageiros que vieram a Jó, um após o outro, considerando que não estamos no paraíso, mas no deserto, devemos esperar um problema após o outro. Como um urso veio a Davi após um leão, um gigante após um urso, e um rei após um gigante, e filisteus após um rei. Da mesma forma, cristãos,
Quando tiverem lutado com a pobreza, lutarão com a infâmia. Quando tiverem lutado com a infâmia, lutarão com doenças. Serão como um operário que nunca para de trabalhar. Henry Smith. Versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, ao meio da Revista Corrigida. Nenhum laço nos prende tão fortemente quanto aqueles de nossos pecados. Eles mantêm nossas cabeças baixas e nos esmagam de modo que não conseguimos olhar para o alto. Ínfimo consolo são para aquele que não tem a consciência cauterizada. Samuel Page. E vento abrasador. Alguns expositores acreditam que o termo vento abrasador no hebraico há uma alusão àquele vento abrasador e sufocante que sopra nos desertos árabes e é conhecido pelo nome de Simon Loft, a chama. De Simon. Loft, a chama. Uma tempestade abrasadora. Enquanto outro grande comentarista interpreta como vento da ira. Em qualquer versão, a linguagem é repleta de terrores. E vento abrasador será parte do seu cálice. Uma gota do inferno é terrível, mas o que não seria um cálice cheio de tormento? Pense nisso. Um cálice de miséria, mas nenhuma gota de misericórdia. Ó povo de Deus, como é tolo temer a face dos homens, que em breve serão partículas de fogo no inferno. Pense no fim de todos eles, seu temível fim. E todo medo que se tem deles deve ser transformado em desprezo por suas ameaças e dó por seu miserável estado. Charles Haddon Spurgeon, versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Não apenas a sua ocupação defendê-la, mas sua natureza é amá-la. Os retos lhe contemplarão a face. Mamon, o Deus do dinheiro, a carne, o diabo, todos sussurrarão em nossos ouvidos. Foge como pássaro para o teu monte. Mas nos coloquemos à frente e os derrotemos todos. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há espaço ou motivo para recuar. Avance. Que a vanguarda prossiga. Adiante. Todos vocês, poderes e paixões de nossa alma. Avante, avante. No nome de Deus, avante. Pois o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Charles Haddon Spurgeon. Ele olha para os retos com olhos sorridentes e, portanto, não pode olhar favoravelmente para um iníquo. Então essa necessidade de contemplarmos a face não é fundamentada apenas na ordenança de Deus de que devemos ser renovados, mas na própria natureza do relacionamento. Pois Deus, no tocante à sua santidade, não pode dialogar com a criatura impura. Deus deve mudar a sua natureza, ou a natureza do pecador deve ser mudada. Lobos e ovelhas, trevas e luz jamais podem estar de acordo. Deus não pode amar um pecador como pecador, porque ele odeia a impureza por necessidade de sua natureza, assim como por uma escolha da vontade. Para ele é tão impossível amar a impureza como é deixar de ser santo. Stephen Charnock.